We don't want to see I you have no hurt. choice. I have murdered my girlfriend. I have been taking this weird drug. I am out of my mind, man. Well, I don't see any other place for me to shoot it out. They've got their magnums. They want to hurt the poor people in the street. I've got my magnums. I'm ready. I'm loaded. Uma transmissão ao vivo normalmente registra acontecimentos planejados, uma entrevista, uma reportagem, uma partida ou simplesmente o trabalho de uma equipe de televisão. Mas algumas câmeras acabaram registrando justamente aquilo que jamais deveria fazer parte da programação. Nos casos de hoje, momentos que começaram diante das câmeras como situações aparentemente normais terminaram em confissões, descobertas e tragédias que ficaram registradas para sempre. Quando Lawrence Krauss, de 53 anos, entrou em contato com a CBS 6 de Nova York, sua intenção parecia ser apenas conseguir espaço na televisão. Ele enviou à emissora um e-mail contendo textos desconexos, uma fotografia própria e uma proposta. Daria uma entrevista se o canal divulgasse um documento escrito por ele. Mas havia um detalhe que tornava aquele convite muito mais estranho. Lawrence já estava sendo investigado pelo desaparecimento dos próprios pais idosos, que não eram vistos havia cerca de 8 anos. Durante todo esse período, ele continuava sacando a aposentadoria do casal. Mesmo assim, aceitou sentar diante das câmeras e responder às perguntas de um repórter. A entrevista seguia de maneira incomum até que o jornalista perguntou diretamente onde estavam seus pais. E foi naquele momento que Lawrence deu uma resposta que ninguém dentro do estúdio esperava ouvir. I want to hear from you. Yeah. What did you do to your parents? I buried them in their property. You buried them in the backyard of that house in Albany. Right. When it actually happened, when your parents died, did they know it was happening to them? Oh, yeah. And they knew it was at your hand? Well, yes, no one else's. Right. So they realized what you were doing to them as it happened. Yes. They knew that this was it for them, that they were perishing at your hand. Yes. And it was so quick. How did you do it? Yeah, I can't talk about that. Well, you've just told us that Right. it was at your hand. Right. Were there drugs involved? Was No. there a suffocation? You suffocated them. You suffocated your parents. Yeah. Com uma tranquilidade assustadora, ele admitiu que os dois estavam mortos. Pressionado a explicar o que havia acontecido, Lawrence afirmou que havia sufocado os próprios pais e enterrado os corpos no quintal da residência da família. Ainda diante das câmeras, tentou justificar o que tinha feito dizendo que apenas havia colocado um fim ao sofrimento causado pela velhice. O problema é que vizinhos descreviam os dois como pessoas ativas e saudáveis. O que deveria ser apenas uma entrevista estranha havia acabado de se transformar em uma confissão de duplo homicídio diante das câmeras. Lawrence deixou o estúdio, mas não foi muito longe. Assim que saiu, foi preso pelas autoridades. Durante 8 anos, o desaparecimento dos pais permaneceu cercado de perguntas. No fim, foi o próprio filho quem decidiu revelar diante de uma equipe de televisão aquilo que havia mantido escondido durante todo esse tempo. E se ouvir alguém confessar um crime diante das câmeras, já é difícil de acreditar. O próximo registro é ainda mais desconfortável por um detalhe. A câmera estava acompanhando um pai, justamente no momento em que ele encontrou o filho que todos procuravam havia 2 dias. Em 1989, o desaparecimento de Justin Lee Turner, de apenas 5 anos, mobilizou policiais e voluntários na Carolina do Sul. O menino havia desaparecido quando deveria estar indo para a escola, e durante 2 dias, as buscas se concentraram nos arredores da propriedade da família. Entre os locais verificados estava um antigo trailer existente no terreno. Segundo o relato do caso, ele já havia sido revistado anteriormente sem que nada fosse encontrado. Então, enquanto uma equipe de televisão acompanhava as buscas, o pai de Justin, Victor Turner, decidiu verificar aquele mesmo lugar novamente. A câmera acompanhou Victor enquanto ele caminhava até o trailer. Poucos minutos depois, ele se aproximou de um armário, olhou para dentro e recuou imediatamente. Em vez de abrir completamente o espaço ou tentar retirar alguma coisa dali, Victor afirmou que havia algo dentro. Quando as autoridades verificaram o armário, encontraram o corpo de Justin. O menino havia sido estrangulado. O que já era uma tragédia passou a levantar uma pergunta ainda mais incômoda. Como o corpo havia aparecido justamente em um local que supostamente já tinha sido revistado? A reação de Victor diante da câmera também passou a ser analisada e discutida durante anos. O caso permaneceu cercado de suspeitas por décadas. Somente em 2024, 35 anos depois da morte de Justin, o casal foi preso em conexão com o crime. No entanto, de acordo com a pesquisa deste caso, o processo acabou sendo arquivado permanentemente devido à falta de testemunhas ainda vivas depois de tanto tempo. Isso fez com que aquelas antigas imagens continuassem sendo uma das partes mais inquietantes de toda a história. Uma câmera estava apontada justamente
importante para o pai quando o corpo do filho desaparecido foi encontrado. Mas o próximo registro não envolve um mistério que levou décadas para se desenvolver. Tudo aconteceu em questão de segundos, diante de milhares de pessoas que assistiam a uma partida de hóquei. A partida entre Nottingham Panthers e Sheffield Steelers, na Inglaterra, seguia normalmente quando Adam Johnson avançou pelo gelo em direção à área de ataque. Era uma jogada rápida como tantas outras em uma partida profissional, até que uma colisão fez um dos jogadores perder o equilíbrio. Durante a queda, seu patins se levantou do gelo e a lâmina atingiu o pescoço de Adam. Em poucos segundos, a atmosfera dentro da arena mudou completamente. Jogadores perceberam imediatamente a gravidade do que havia acontecido e socorristas correram para o gelo enquanto tentavam conter o sangramento. O que momentos antes era apenas uma partida se transformou em uma emergência diante de milhares de pessoas. A transmissão acabou interrompendo as imagens enquanto Adam recebia atendimento. Ele foi levado ao hospital, mas não resistiu ao ferimento. A morte provocou uma enorme discussão sobre a segurança dos atletas e sobre a utilização de proteção para o pescoço. Segundo a pesquisa deste caso, a tragédia também contribuiu para tornar esse tipo de equipamento obrigatório no hóquei britânico. Talvez o aspecto mais perturbador desse registro seja justamente a velocidade com que tudo aconteceu. Não havia qualquer indicação de que aquela jogada seria diferente das anteriores. Bastou um movimento inesperado para transformar uma partida em uma tragédia. Até aqui, qual desses casos mais te chocou? Se você gosta de conhecer registros reais e histórias perturbadoras como essas, aproveita para se inscrever no canal, porque os dois últimos casos mostram câmeras registrando tragédias em situações onde ninguém imaginava que algo estava prestes a acontecer. Em maio de 1985, o repórter Phil Kavitz estava diante das cataratas do Niágara gravando uma matéria sobre o mercado imobiliário. A câmera permanecia apontada para ele enquanto a enorme queda d'água formava o cenário ao fundo. Para quem estava trabalhando naquela reportagem, não havia qualquer motivo para prestar atenção especial no que acontecia atrás do jornalista, até que uma pequena silhueta apareceu sendo carregada pela correnteza. Tudo aconteceu longe do repórter em poucos segundos. Enquanto Phil continuava sua apresentação sem perceber nada, a câmera registrava uma pessoa sendo arrastada em direção à queda. A força da água tornou impossível qualquer reação. A figura desapareceu pela borda e caiu mais de 50 metros até a região abaixo das cataratas. Somente depois, ao analisarem o que havia sido registrado, perceberam que a equipe havia filmado involuntariamente os últimos momentos de uma pessoa. Os investigadores identificaram o homem como Robert Arens e, segundo as informações do caso, concluíram posteriormente que o ato havia sido deliberado. Phil estava ali para gravar uma reportagem completamente comum. Sem saber, acabou com uma tragédia acontecendo no fundo da própria imagem. É justamente isso que torna a gravação tão difícil de esquecer. Enquanto o repórter continua falando normalmente para a câmera, algo irreversível acontece poucos metros atrás dele, sem que ninguém da equipe perceba naquele instante. Mas existem situações em que uma equipe de televisão não registra o perigo por acidente. No último caso, o perigo entrou pela própria porta da emissora, e uma repórter acabou sentada diante de um homem armado que já sabia como aquela noite deveria terminar. Na noite de 15 de outubro de 1980, a equipe da WCPO em Cincinnati trabalhava durante um plantão que parecia seguir normalmente, até que a repórter Elaine Green encontrou James Hoskins no estacionamento da emissora. Ele estava armado com um fuzil e carregava mais de 600 munições. Em poucos instantes, Elaine foi rendida e levada de volta para dentro do prédio. James tomou a redação e manteve 9 funcionários como reféns. Ele não tinha escolhido uma emissora por acaso. James queria utilizar a televisão para transmitir uma mensagem sobre aquilo que considerava injustiças contra a população pobre do bairro de Over the Rhine. There's not enough attention paid for the poor people in the Over the Rhine area, and there seems to be in the country a growing kind of thing to keep black and white at each other's throats, to keep the rich on top, so the poor people have no way to fight. The police have become the knights, the buffer between the rich and the poor. And the poor, I don't know if you've ever been in the Over the Rhine area to see the old people. They have nothing. I watch them. They have nothing. They sit in their bed all day long, and that's all they have to look forward to. Nothing's happening for them. Nobody cares. Nobody does anything for them. O problema era que todos ali estavam presos dentro de uma redação com um homem fortemente armado e ninguém sabia até onde ele estava disposto a ir para conseguir espaço na televisão. Foi então que Elaine tentou negociar. Em vez de permitir uma transmissão ao vivo, ela conseguiu convencê-lo a gravar uma entrevista em fita. Diante daquele homem e sabendo que qualquer reação poderia colocar todos em risco, começou a fazer perguntas, até que chegou ao ponto mais perturbador da conversa. We have probably another minute or so on this tape. Is there any other point you wanted to make? I can't think of any point I want to make, except give me a place where the police can come and get me and we're going to shoot it out. And you people can leave. Here? Well, I don't see any other place for me to shoot it out.
They've got their magnums. They want to hurt the poor people in the street. I've got my magnums. I'm ready. I'm loaded. Idealistic things you just said. How He seems such a nice gentleman. you could do. I blew my girlfriend away tonight. It's over for me. Elaine perguntou o que James pretendia fazer depois que tudo terminasse. A resposta revelou que a situação era ainda pior do que os reféns imaginavam. Com aparente tranquilidade, ele contou que sua namorada já estava morta. Segundo seu próprio relato, ele havia tirado a vida dela horas antes de chegar à emissora. James também deixou claro que não esperava simplesmente sair dali e ser preso. Sua intenção era provocar um confronto fatal com a polícia. Mesmo diante dessa revelação, Elaine continuou conversando com ele. We don't want to see I you have no hurt. choice. I have murdered my girlfriend. I have been taking this weird drug. I am out of my mind. But you man. can get help. I can't. We planned. We did all these things. This whole thing was planned back in San Francisco. It was all started out. Over the period of time, I've become paranoid. I tell you, the drugs or the angel dust people turn me on to angel dust. They did numbers on me in San Francisco that I ran from one end of the place to the other. I know that I'm slipping away. Can't we help you before you slip in? You don't want to slip completely I'm away. gone. I'm gone. All they'll do, I don't know. there is no help for me. I Look, don't- I murdered my girlfriend. God damn, man, I killed her. Aos poucos, os reféns foram libertados. Quando todos estavam fora de perigo, James permaneceu sozinho dentro do prédio, enquanto a polícia cercava a emissora. Antes que a equipe tática entrasse, ele tirou a própria vida. Aquela entrevista não ficou marcada apenas pelo que James revelou diante da câmera. Ela também registrou uma jornalista tentando manter a calma enquanto estava diante de um homem armado, sabendo que cada pergunta poderia determinar não apenas o próprio destino, mas o de todas as pessoas que ainda estavam presas naquela redação. Uma entrevista que terminou em confissão, uma câmera acompanhando a descoberta de uma criança desaparecida, uma partida transformada em tragédia em segundos, uma reportagem que registrou algo terrível acontecendo ao fundo, e uma jornalista obrigada a conversar com um homem armado para tentar manter seus colegas vivos. Agora eu quero saber, qual desses registros você achou mais perturbador de assistir? Deixe sua opinião nos comentários. E se você chegou até aqui, deixe o like, inscreva-se no Abismo Obscuro e ative o sininho das notificações para não perder os próximos casos. A gente se vê no próximo vídeo.